Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós convidamos os irmãos a abrirem a palavra de Deus ou nos acompanharem ouvindo o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. É uma orientação do Senhor Jesus para os seus discípulos, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus estava com Pedro, Tiago e João reunidos em oração no jardim do Getsêmani. Ele havia convidado esses 3 discípulos para irem um pouco mais além, para orar ao Senhor, para velar com Ele. Era um momento decisivo, a profecia maior para aqueles dias iria se cumprir, que seria a crucificação do Senhor. O Cordeiro de Deus estava ali. Como ovelha muda, ele seria entregue aos seus tosqueadores. Ele seria levado, seria julgado, desprezado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E esta profecia, este mistério estava diante dos discípulos. E Jesus, ao convidá-los para orar, Jesus, ao retornar do seu momento de clamor e intercessão diretamente ao Pai, ele encontra os seus discípulos dormindo. E o Senhor Jesus profere estas palavras: vocês não podem velar comigo nem por 1 hora? E traz esta orientação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, eles estavam em uma noite. E nós também estamos vivendo um período da noite, uma noite espiritual. Há uma grande profecia que nós estamos aguardando. Assim como uma grande profecia iria se cumprir, como se cumpriu nos dias de Pedro, Tiago e João, que era a crucificação do Senhor, hoje para a igreja uma grande profecia se aproxima, que é o arrebatamento da igreja. E a mesma orientação que o Senhor deu aos seus discípulos, hoje o Espírito Santo nos dá também. É momento de vigiar e orar. Nós não podemos estar adormecidos nessa última hora. Precisamos estar atentos. O Senhor Jesus coloca em ordem, uma ordem espiritual, didática, um ensino para nós. Ele diz: vigiai e orai. Primeiro, era necessário a vigilância. Os atalaias, as sentinelas, ficavam sobre os muros da cidade vigiando, contemplando, observando, cuidando daquilo que estava acontecendo ao redor. E da mesma maneira, nós precisamos estar vigilantes nesta hora, discernindo o tempo que estamos vivendo. Quando contemplamos aquilo que passa ao nosso redor, nós vemos os sinais, nós vemos os marcadores proféticos, entendemos que estamos vivendo o princípio das dores. Por isso é necessária a vigilância para não dormir, a vigilância para não cair, a vigilância para não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, mas uma vigilância com os olhos postos naquilo que é profético. A igreja, ela está vigilante, ela está aguardando a chegada do noivo amado. E Jesus fala assim: olha, vigiai e orai. Por quê? Quando nós vigiamos e discernimos aquilo que está ao nosso redor, aí sim vem o clamor, vem a oração, segundo a vontade de Deus. Uma intercessão segundo o tempo profético, uma oração que nos permanece, que nos faz suportar o cansaço da jornada, que nos faz esperar no Senhor. É a oração daquele que é dependente. A nossa oração é o clamor de um povo que sabe que em breve Jesus virá. A oração é o recurso da graça que nos livra das inclinações da carne, que nos faz fugir das tentações. Há dentro de nós um conflito constante da carne contra o espírito. Uma milita contra a outra. Essas duas naturezas. Uma natureza que veio desta vida e a outra natureza que nós recebemos do Senhor. O homem espiritual que nós temos preservado em nossa jornada. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o homem espiritual é fortalecido. Foi o que Jesus disse: o espírito está pronto. Um homem, um servo, uma serva de Deus que tem comunhão com Ele, que busca a sua face, tem o seu espírito pronto. O seu espírito que é guiado pelo Espírito Santo de Deus.
o espírito que está fortalecido no Senhor, esse espírito está pronto. A carne é fraca, as nossas inclinações, a nossa natureza pecadora, que muitas vezes é tendenciosa a ceder aquilo que nos afasta do Senhor, mas na oração, na busca, nós seremos preservados. Vigiai e orai, é o recado do Senhor. Vigiai em dias difíceis. Nesta noite profética, a meia-noite está chegando, mas nós estamos vigilantes e nós estamos clamando. Eu e você hoje, nesta madrugada, é o que nós estamos fazendo aqui reunidos, vigilantes e intercessores, clamando ao Senhor. E eu gostaria de encerrar essa breve mensagem lembrando de um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação está perto. Jesus está às portas. Ele se aproxima. Em breve, ele virá encontrar com a sua igreja. E neste dia, nós não poderemos ser surpreendidos com um sono espiritual, mas vigilantes, atentos, intercedendo. Ainda que com as nossas fraquezas, o Espírito Santo tem nos ajudado nessa última hora e tem nos ensinado a orar segundo a vontade do Senhor. Que eu e você estejamos nesta posição, vigilantes, orando, para que sejamos encontrados como a igreja fiel no dia do arrebatamento. Que Deus nos abençoe. Te glorificamos, ó Deus, por este momento de comunhão, por este despertamento que o Teu Espírito Santo tem nos levado nessa última hora. Te agradecemos por tudo o que fizeste até aqui. E em Teu grande nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor incondicional do nosso Deus e bondoso Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, amados de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.